Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Priscila Vilbert e hoje eu tô aqui na NutriMind para fazer uma live junto com o Matheus Guimarães, chefe de cozinha, trabalha com a Frozen Spa, né? Que são congelados saudáveis aqui de Petrópolis e também fornecem para o Rio de Janeiro. E a gente vai fazer uma live hoje falando um pouquinho sobre alimentação saudável, saborosa, prazerosa, como é que a gente faz para trabalhar isso, como é que a gente faz para deixar a dieta mais gostosa para o nosso dia a dia. Vou esperar o Matheus entrar na live para a gente começar. Deixa eu ver se ele já entrou, deve estar chegando por aqui. Oi, Leandra! Vamos aguardar um pouquinho, pessoal, pedir um pouquinho de paciência de vocês. O Matheus deve estar um pouquinho atrasado. Enquanto isso, vamos esperar um pouquinho. Deixa eu ver se ele me mandou uma mensagem aqui. Ó, entrou a Flávia. Oi, Flávia. Cadê o Matheus? Ó, a gente vai falar... vou fazer umas perguntas para ele, né? Sobre como é que ele faz para deixar a alimentação, os pratos da Frozen Spa bem saborosos, né? Se ele tem alguma dica de tempero, enfim, coisas desse tipo. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui, tá? Que a gente vai tentar responder. E vocês também podem estar enviando, através do aviãozinho que tem aqui embaixo, essa live para os seus amigos, tá? E aí essas pessoas, elas vão vir assistir junto com você. Combinado? Ó, vamos aguardar um pouquinho. Solicitaram aqui. Oi, Matheus! Olá, tudo bom? Como é que você Bem, tá? boa Tudo noite, jóia? prazer. Não te conheço. Prazer todo meu. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo e com você? Tudo bem também. Prazer, é um prazer estar aqui nessa live com você. Que legal. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer poder estar Eu que falando com agradeço. você. E eu quero saber um pouquinho, assim, antes de a gente fazer a live, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, quem é o Matheus. Me conta um pouquinho aí. Então, eu comecei muito cedo, né, trabalhando com culinária desde os meus 13 anos de idade. Inclusive, eu estou entrando pela minha página profissional, né? Ah, ótimo. Que foi recém-criada pela minha irmã, que trabalha com marketing digital. Então, desde muito pequenininho, trabalhando com culinária, minha vida inteira. Trabalhei já na casa de muitas pessoas, fazendo comida fit também. Hoje é um dia bom para falar sobre isso, né? Como fazer essa junção Verdade. do seu trabalho, né, como nutricionista. Vamos tentar fazer um casamento aí legal com o meu trabalho e o seu. Eu acho que vai ser legal. Mas a minha vida inteira eu trabalho com isso há 18 anos, mais ou menos. Fazendo isso, já morei na Itália, enfim, me formei na Itália. Fiz diversos cursos na área de culinária e gastronomia também. Enfim, trabalhei muito tempo no restaurante com meu pai. Durante 8 anos tem um restaurante aqui em Itaipava, restaurante de frutos do mar. Bem conceituado, bem frequentado. E é isso. A vida inteira fazendo isso. Então, assim, com muito carinho. Tem uma carga pesada aí para dar bastante coisa, bastante dica pra gente aí, não é isso? Com certeza, com certeza. Que legal, Matheus. Matheus, me conta o seguinte, eu queria saber qual a sua visão como chefe de cozinha, né? Numa alimentação saudável, se você tem alguma dica para os preparos, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Sobre a harmonização em si, Isso. harmonização de preparos. Isso. Eu acho que isso está muito aliado com o seu trabalho também, né? Com o trabalho da nutricionista. O que acontece? Uma coisa que eu vi acontecer muito, isso quando eu ia na casa dos meus clientes para fazer os preparos, enfim, deixar as marmitas, né, prontas para eles relatavam que isso trazia uma facilidade, que eles conseguiam
seguir o cronograma estabelecido pela nutricionista, uma vez que a nutricionista passou aquele cronograma, né, aquele programa alimentar, e o chefe vai na casa da pessoa, executa aquele programa alimentar, né, deixa tudo preparado. Facilita muito. E coloca tudo em marmita. Nossa, é maravilhoso. Isso eu acho que é o grande vilão da história hoje, né? E a pessoa acaba tendo um planejamento, porque tem alguém ali que planejou para ela, que foi a nutricionista, e alguém que executou aquele planejamento. É só ela comer, não tem que fazer mais nada. Exatamente. Você Exatamente. trabalha dessa forma? Então, atualmente eu estou trabalhando na Frozen Spa, né? Lá eu iniciei um projeto ali com a Dani Canto, que é a dona da Frozen Spa, um projeto de consultoria com ela que veio se estendendo até os dias de hoje, daqui a pouco completa aí os seus 2 anos. É um trabalho de parceria, né? Antes de eu estar na Frozen Spa, eu tinha minha empresa também. Foram 3 anos que eu tive uma empresa de comida congelada saudável, né? Legal! Que se iniciou através disso que a gente está falando. Eu fui até a casa de uma cliente para entregar as minhas marmitas. Nesse caso, a nutricionista trabalhava para mim na empresa. Ah, entendi. Não foi uma prescrição particular. Então, a nutricionista, ela fazia, tipo, todo o equilíbrio nutricional, enfim, toda essa parte que envolve a parte de nutrição. Uhum. E eu executava. Uhum. E foi ótimo. Então, nesse período aí, numa dessas clientes que compraram a minha comida, essa cliente ela era esposa do Eduardo da Mundo Verde, lá de Petrópolis. Ah, legal. É aquela Mundo Verde que tem lá no centro, né? Aqui na Rua do Imperador. Isso. Rua do Imperador. E aí ali começou a Gaia. Foi nesse pulo aí. E aí ela falou, poxa, eu acho legal, interessante você, de repente, entregar lá na loja do meu marido para ele experimentar, de repente vocês começam uma parceria. E dessa loja surgiram mais 18, tudo através de indicação de um lojista para o outro. Eu mantive a Gaia até onde eu consegui, porque é muito trabalho, foi muita dedicação durante esses 3 anos, enfim, foi uma coisa que consumia muito meu tempo e eu acabei optando por encerrar a operação, enfim, e dar aulas de culinária, palestras, enfim, fui fazendo outras coisas e aí surgiu o convite da Dani, que é onde eu estou hoje atualmente. Ela, na época, ela era minha concorrente, e quando ela soube que eu não estava mais com a minha empresa, ela me convidou para estar indo lá tomar um café, enfim, que ela estava precisando dar uma organizada boa na empresa dela, na parte de apresentação dos pratos, trazer, tipo, uma qualidade um pouco mais refinada, né? Tipo, foi uma oportunidade para ela e a Dani, eu conheço ela há anos. Então, até hoje, a gente tem essa parceria aí juntos. E a Frozen Spa hoje, aqui em Petrópolis, a gente está encontrando aonde? Porque eu lembro que há um tempo atrás era fácil de encontrar no Armazém do Grão. Mas já tem um tempo que eu não vejo no Armazém do Grão. Ainda tem lá? Então, a questão do Armazém do Grão, o que acontece? Os supermercados, eles têm compradores dos produtos. E numa dessas trocas de comprador, eu não sei o motivo, né? Talvez o preço, enfim, eu não entrei nesse mérito, mas o comprador atual ele deixou de comprar as refeições da Frozen. Mas a gente está muito forte ainda na parceria com o Zona Sul, que fica lá no Rio. São 44 lojas, 44 supermercados Zona Sul que a gente atende e tem lá a comida da Frozen Spa. É engraçado que eu sabia que era daqui de Itaipava, e aí quando estava indo muito para o Rio ano passado, eu cheguei a ver no Zona Sul. Eu falei assim, gente, eu não encontro mais em Petrópolis, pensei que tinha fechado. E aí eu pensei, tá aqui, então peraí, deve estar vendendo em outro lugar. Aqui em Petrópolis a gente ainda não acha, não está sendo vendido aqui. Não, claro que sim, até porque a empresa ela está situada aqui em Petrópolis. Você consegue adquirir os produtos Frozen Spa através do site www.frozenspa.com.br. Através do site você tem todo o leque ali de produtos, desde aves, peixes, carnes, massas, lanches, suco detox, shots, com carvão ativado, aí é a tua área, né? Enfim, dentro do site você tem tudo que a gente tem dentro da empresa. Site aí, hein? Acho que vai ser Esse site é maravilhoso, tem um mix absurdo ali de produtos. E você sabe me dizer
nesse site eu encontro a quantidade de carboidrato, proteína, lipídio, Encontra tudo. então toda a tabelinha nutricional lá. Olha, Encontra então, tudo. pessoal, olha que dica. Ó, você que é aí meu paciente que está assistindo essa live, que está com preguiça de fazer dieta, que não está conseguindo cozinhar, me lembra na consulta que eu vou montar um planejamento com um cardápiozinho da Frozen Spa. Eu trabalho com isso, já fiz alguns pacientes dessa forma com um fornecedor de congelados lá de São Paulo. E super deu certo, tá? E aí eu tinha todo o cardápio deles, né, com toda a divisão de macronutrientes. E aí alguns pacientes eu indicava assim, olha, você pode consumir essa marmita, essa marmita, essa marmita em tal horário. E essas outras opções em tais horários. E se você quiser sair um pouquinho da dieta, mas sem sair tanto, assim, dar uma liberada de leve, você pode consumir essas aqui. E dava super certo. Só que por ser em São Paulo, né, o pessoal tinha muita dificuldade para conseguir chegar aqui e tal, às vezes não consegue, enfim. E aí acabou não indo muito para frente por conta disso. Na pandemia, até fluiu com pouquíssimos pacientes, mas fluiu. E agora, sabendo que a gente consegue isso aqui em Petrópolis, eu vou conseguir fazer isso aqui em Petrópolis. Então, assim, pessoal que está assistindo, que quiser que eu insira isso na dieta, no dia a dia, me manda uma mensagem ou me lembra na consulta. A gente pode estar trabalhando dessa forma. Isso vai me ajudar muito. E, Matheus, o que você acha Fala para mim. em relação à alimentação já pronta? Não digo da Frozen Spa, não, tá? Eu digo de outros parceiros, ou então não só congelados, tá? Mas agora que o pessoal tem feito muito questão de fast food, mais saudável. O que você acha disso? Na sua visão como chefe, tá? Bom, eu não realmente falar da Frozen Spa, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque eu garanto que tem uma qualidade assim acima da concorrência, até porque eu estou dentro da operação, eu mesmo faço, eu que comando toda a equipe, coordeno, então a Frozen de fato ela está à parte. Com relação à concorrência, né, os demais, Marmita Fit, Quentinha da Sônia, tem os nomes grandes aí no mercado, eles fazem também um bom trabalho. Eu acho que esse preconceito que as pessoas têm com comida congelada em si é um preconceito bobo, porque assim, comida congelada ruim, até onde me consta, são aquelas industrializadas, pesadas, né, tipo da Sadia, da Perdigão. Eles até tipo estão entrando também nessa questão também um pouco mais saudável, enfim. Mas eu, particularmente, eu não indico essas empresas, né? São muito conservantes. Você, como nutricionista, você sabe bem disso. Quando você olha ali informação nutricional, tem alguma coisa ou outra ali meio mascarada, né? Eles tentam fazer para ficar leve, mas a gente sabe como é que funciona. Então, assim, com relação às comidas saudáveis, congeladas, eu acho que é super válido a pessoa experimentar. Eu acho que tem que ter um custo-benefício muito bom, né? Isso também tem que estar aliado à atividade física também, né? Com certeza. E toda a parte nutricional. Então, assim, tem que juntar tudo. Tem que ser gostoso, tem que ser em conta, tem que ter um equilíbrio nutricional bacana, né? E juntar tudo isso também à parte de atividade física. E aí, então, não tem... num ponto fundamental. Tem que ser gostoso. Não é porque você está de dieta que você tem que sofrer e comer coisa sem sabor, não é mesmo? Exatamente. Não, então, é isso que eu estava falando. para falar isso do que um chefe, né? Dá uma dica Com certeza. aí, dá algumas dicas pro pessoal. Como é que a gente deixa a dieta, a gente preparando, tá? Sem pensar no congelado pronto. Quais dicas você pode nos dar, sabe, pra gente deixar a nossa dieta do dia a dia mais saborosa e mais prazerosa? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou dar duas dicas só. Uma delas encontra-se na base da culinária, que é exatamente sal e pimenta. Eu lá na empresa, eu levei para Frozen um sal temperado meu, que eu aprendi a fazer na Itália na proporção adequada, que é o sal temperado de manjericão. Ele é feito com sal grosso, manjericão, folhas de manjericão fresco e pimenta branca. Esse sal, em especial, eu utilizo ele para temperar carnes brancas, ou seja, uma carne suína, um filé de peito de frango, né, um filé de peixe. E tem também o outro sal, que aí ao invés de eu usar tomilho e pimenta preta,
perdão, tomilho, Manjericão. manjericão e pimenta branca, eu utilizo o tomilho e a pimenta preta, junto com sal grosso. Então, a primeira dica é, usa um sal temperado. Isso vai deixar a tua alimentação mais gostosa. Vai por mim. Depois eu até deixo aqui para Adorei vocês. essa dica, hein? São 3 ingredientes, é muito simples de fazer. Você bate no teu liquidificador, não estraga o liquidificador, é maravilhoso. E a outra dica é usar muitas ervas, né? Eu gosto de usar ervas finas, o tradicional, o básico, manjerona, manjericão desidratado, a própria salsinha também, orégano, enfim. Eu acho que a pessoa tem que, Cheiro natural. ela tem que saber explorar bem os temperos de modo que não fique pesado. Então, assim, todas as ervas que você puder utilizar, desidratadas ou não, e também o sal temperado, que eu acho que faz toda a diferença. Adorei, adorei essa dica. Eu uso muitas ervas, muitas especiarias, mas realmente eu não costumo fazer o sal temperado. Até fiz alguns na faculdade, peguei algumas receitas. Esse é um segredo, hein? Esse é um segredo. Segredo do chefe, ó. Poucos façam isso. Quem tá assistindo aí tá sendo privilegiado, hein, ó. Adorei. Depois eu vou deixar aqui, ó, os 3 ingredientes. Eu já posso até falar, ó, quem tiver caneta e papel aí, é só anotar. É 1 quilo de sal grosso, 50 gramas de pimenta em grão, pimenta branca ou preta, e aí você utiliza 1 ramo de manjericão, e no caso do tomilho, por ele ser um raminho um pouco menor, você utiliza 2. E aí é só despetalar o manjericão ou debulhar o tomilho. Simples assim, junta tudo isso, né, para o sal branco, então, manjericão, a pimenta branca e 1 quilo de sal grosso. 50 gramas de pimenta branca, 1 maço de manjericão e 1 quilo de sal grosso. Bate tudo isso no liquidificador, passa numa peneira, vai ficar um resíduo na peneira, que é aquele grossinho, você volta de novo para o liquidificador e bate novamente, e pronto, você tem sal temperado aí para você usar durante 2, 3 meses aí. Nossa. E ele continua com a mesma qualidade durante esse tempo todo. Que legal. E você armazena isso na geladeira ou em Num pote fora... tem muita gente que coloca debaixo da pia, né? Debaixo da pia cria aquela umidade. Eu não acho legal, não. Deixa fora num potinho, né? Num potinho de vidro. Enfim, ali próximo do fogão, né? Para ter ele sempre à mão ali para temperar. Lembrando que o manjericão, a pimenta branca, o manjericão e a pimenta branca são para temperar as carnes brancas. E o tomilho e a pimenta preta, carnes vermelhas? Carnes vermelhas em geral. Beleza. E para legume, você acha que também dá super certo? Dá pra gente incrementar? Para legume, você tocou num ponto perfeito. Para legume, eu gosto de usar o sal branco, o sal de manjericão. Ah, perfeito. Eu costumo chamar de sal branco porque a pimenta é branca, tá, pessoal? Entendi. Não é sal branco refinado, não. É sal branco porque leva a pimenta branca. Que legal. E aí, a gente tocou no ponto dos temperos e tudo mais. E agora falando um pouquinho sobre os ingredientes, né, desse prato, ou até mesmo de uma pequena refeição, de algum lanche específico. Você tem alguma dica para a escolha desses ingredientes na hora que a gente for fazer a compra desses produtos? Produtos frescos. Como é que você descobre se o produto é fresco? Você tem que olhar para a cara dele. Sabe aquela pessoa desarrumada? Tu fala, essa pessoa está desarrumada? Não tá muito É mais ou legal. menos isso. Você entra numa feira, você vai ver o produto, você tem que apalpar ele, olhar ele. Mas assim, trabalhar sempre com produto fresco, né? Não deixar passar mais do que 2 dias, enfim. Você, como nutricionista, você sabe muito, muito bem disso, né? Que quanto mais fresco, melhor, né? Melhor, E buscar não só sempre... nutricionalmente, mas no sabor, né? Exatamente. Buscar sempre todos os produtos que você consiga comprar, legume, verdura, fruta, orgânico, cara, compra, porque vale a pena. É um pouco mais caro. Sabor, né? Não, completamente diferente, completamente diferente. Aqui, Lá na fábrica a gente tinha uma parceria com Proteína da Terra. Eles ali, no começo, eles estavam terceirizando a produção deles ali, né, com a gente. Eles queriam baratear o custo do produto, né, justamente por ser vegano, é um pouco mais caro, enfim. O preço na ponta para o cliente ficava um pouco caro. Então, eles começaram ali com a gente, né, para baratear o custo. Quando eles cresceram a operação, eles mudaram, né, eles abriram o próprio espaço deles e começaram a fazer. Por que eu estou falando deles? Porque eles trabalhavam com produtos orgânicos.
E eu ajudei a construir um pouco do Proteína da Terra. Já já vocês vão estar vendo esse produto no mercado. É muito bom. É isso que eu te O não Felipe, conheço. o Proteína da Terra, ele está muito forte no Rio. Você encontra no Mercado Zona Sul, tem para vender. Aqui em Petrópolis tem na Casa Castor. Alguém conhece aqui em Nogueira? Uhum, A tem Casa aqui em Castor? Nogueira e tem e tem aqui no centro também. Isso. A Mundo Verde, eles estão tentando entrar também no Mundo Verde, através de um contato que eu passei para o Felipe, né, que é o dono do Proteína da Terra, junto com a esposa dele. Mas, assim, são produtos frescos que fazem a diferença na alimentação da pessoa, né? Lógico, você quer dar aquela fugidinha, você vai fazer isso um dia da semana, né? Que normalmente Não vai ser a a gente não rotina, consegue. vai ser no dia a dia, É, de forma mais esporádica. é isso aí. Né? Você tem ali os 6 dias, nossa, aquela... mas aí depois você chuta o balde ali num diazinho. Mas, enfim, produtos orgânicos, frescos, durante o dia a dia. E, Poxa, assim, tem um cronograma, né? De de compras, né? Tipo, através do programa alimentar, enfim, se é planejar, prescrito pela para você chegar nutricionista. no mercado, chegar na feira, já sabendo o que você vai comprar, né? Exatamente, Isso é exatamente. muito. Porque senão você sai de lá, você tinha que comprar 6 tipos de fruta. Sai de lá com duas, porque você não se programou, esqueceu, aí comprou a quantidade errada, aí deixa de comer porque esqueceu de comprar. Então, acho que o fundamental é a gente se programar, né? Se planejar para conseguir fazer essa alimentação não só ser E levar a saudável, sério, né? mas saborosa, né? E levar a sério. Tem que Não ter. levar como se fosse algo tipo oba-oba, né? Não, leva a sério. É um Pô, pega a esforço, né? listinha ali, pô, a Nutri trabalhou com tanto afinco, né? Para montar ali aquele programa alimentar. E aí você olha, faz uma listinha de compra, esse programa dia tal, eu vou na feira, compro isso, eu vou no mercado, compro aquilo, né? Eu Isso. acho que uma pessoa tem que ser organizada para ela conseguir executar isso. Quando eu estava falando um pouco antes sobre a minha entrada na Mundo Verde, eu falei da cliente que comprou a minha refeição, né? Aham. E ela comprou a minha refeição pelo mesmo motivo que outras pessoas compram as refeições, né? Ou pedem para o chefe ir na casa e fazer essa preparação. O vilão da história é aquela preguiça, na verdade. O cara fala, pô, eu tô com um programa alimentar. Aquilo ali na cabeça dele é um monstro, né? Mas, pô, com o programa alimentar na mão, ainda tem que cozinhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? Então, assim, o grande vilão da história é, pô, eu tenho que cozinhar. Então, assim, você pode, né, através da nutricionista, receber o teu programa alimentar, através de um chefe de cozinha, não necessariamente eu, não estou vendendo meu peixe, mas uma pessoa que vai na sua casa ou a tua própria empregada, ela pode executar isso para você, entendeu? Eu Com acho que certeza. é dessa forma que você vai conseguir obter resultado. Pois é. Porque é como a gente falou desde o início da live. Se você se programa, se você se planeja, você consegue montar de uma forma que fique prazeroso, né? E não algo sofrido. Não, não pode ser sofrido, porque é um estilo de vida. Você não pode pensar que é só para alcançar um objetivo. Não. Se você alcança o objetivo e volta para o que você era antes, você vai acabar engordando tudo de novo, ou vai descontrolar a diabetes, enfim, vai voltar ao que era antes ou até pior, né? Então é tornar essa mudança de hábitos, né? Esse novo planejamento como um novo hábito, um novo estilo de vida e algo que te dê prazer, né? Você falou perfeitamente. É verdade. E aí, eu quero te puxar mais algumas dicas aí. Para comprar carne, Vamos lá. tá? Não só carne vermelha, mas carne branca. Você tem alguma dica especial aí para a gente sempre ter a carne fresquinha e saborosa? Carne fresca. Você falou tudo. Tem que ser fresca. Carne fresca. E aquele Carne que compra Oi? carne vermelha e congela. O que você me fala sobre isso? Assim, você como nutricionista, você deve condenar essa atitude. E eu como chefe, eu também não gosto, eu não aprecio isso, né? Tipo, para que você vai estocar carne, né? Pois é. Sendo que a gente está falando aqui justamente o contrário, né? Tipo, dá um pouquinho mais de trabalho? Não tem trabalho nenhum, é só ir ao mercado e comprar. Aí o mercado. É a questão da programação, mas comprar sempre carne fresca, assim como você compra fruta fresca, como legume fresco, compra a verdura fresca, a carne também tem que estar fresca.
filé de peito de frango da Sadia, da Pif-Paf, da Perdigão, corre. Eu Foge compro disso. sempre, eu compro sempre da Creaves, que é uma granja que tem indo para São José. E assim, E é o abatimento do animal é feito bom, com hein? 2 dias antes. Então, assim, é o filé de peito fresquinho, Legal. sabe? Não é aquele filé de peito Criar. com algum conservante. Creaves. Vou anotar. Vou Tá, quer anotar anotar, aqui. vamos anotar. Creaves, Criar. Andreaves e Andriolo. São os três. Andriolo. Aqui, o outro que você falou foi proteína da terra, não é isso? Proteína da São terra. produtos Esses são produtos veganos. Proteína da terra. veganos. Tá. E outra coisa, quando a gente Isso. fala sobre o congelamento dos alimentos, né? Crus, a gente não recomenda muito, não só pelo sabor, mas também nutricionalmente. E os alimentos congelados, Sim. prontos para consumo, como é que a gente pode fazer isso em casa de uma forma que mantenha o sabor desse alimento, né? Que ele fique saboroso, né? Assim como se ele fosse fresco. Tem alguma dica que você possa passar? Sei que é o Forninho, segredo. forninho O elétrico. segredo eu sei que não vai poder passar, mas assim, umas diquinhas dá, não dá? Forninho elétrico. Utiliza forninho elétrico para aquecer ou Nada de regenerar o alimento. Forninho elétrico, 100 graus ali. hum, Coloca a quentinha. Hoje em dia tem muita embalagem que vai ao forno, vai no micro-ondas, enfim. Você pode aquecer em banho-maria, pode aquecer de diversas formas. E as empresas, até as que estão iniciando hoje no mercado, também estão trabalhando dessa forma. Então, o interessante é não utilizar o micro-ondas, né? Porque a gente sabe todos os malefícios que tem, pois é. né? E assim, verificar sempre, a gente fala da qualidade do alimento, o Nutri, mas a gente tem que se preocupar também com a qualidade da embalagem, né? Que é a questão do biosfenol, né? Que é liberado quando você aquece, você aquece, Perfeito. não é isso? Não Perfeito. adianta ter uma comida maravilhosa Se você não cuida da e ter uma embalagem, embalagem que libera biosfenol. pois é, né? Essas É a toxinas, questão do agrotóxico no alimento, né, também. pois é, É, todas essas toxinas, aí, elas vão inflamando o nosso corpo, vão colocando o nosso corpo exposto a substâncias que nós não fomos preparados para receber, né? E aí, por isso, vão surgindo tantas doenças, tantos cânceres que antigamente não tinha tanta coisa assim, né? E não é só da é verdade. alimentação, é do estilo de vida, das nossas embalagens, né? A gente está embalando tudo, né? E desembalando muito, ao invés de descascar, ao invés de comer a comida de verdade, né? A gente está querendo tudo muito fácil, muito prático, muito rápido, só que a gente só está pensando no agora. O futuro, dane-se, não é bem assim, né? A gente também tem que pensar um pouquinho que a longo prazo isso é problemático, né? É sempre bom a gente ter um SOS. E aí surgem essas empresas que pensam, né, no ser humano, né? Pensam na saúde dessa pessoa, não pensam só no dinheiro, né? Como a Frozen Spa, que É pelo verdade. também pensa na embalagem, né? Pelo que você está falando aí, possivelmente eles utilizam Com embalagens certeza. importantes para isso. Esse daí é um ponto principal lá da empresa. É uma coisa que a gente martela muito e assim, a Daniela, ela além de ser dona da empresa, ela tem iniciado a empresa tem 18 anos, né, no mercado. É uma pessoa que se alimenta muito bem, ela vive realmente aquilo ali que é aquilo que ela faz, né, com aquilo que ela trabalha. Isso é fundamental. Ela se preocupa com a qualidade, entendeu? Enfim, de apresentação dos pratos, essa questão do biosfenol também, então, essa Tem uma segurança, dobra... né? Ué. Ó, fizeram uma pergunta aqui, acho que deve ser Pamela. E como a gente faz nessa época de pandemia? Não dá para ir todo dia no supermercado. E aí, como é que a gente faz? E aí, compra comida congelada fit. Ou então congela A comida congelada fit. consumo, né? Oi, desculpa. Ou então a gente já pode também tentar congelar esse alimento pronto para consumo, né? E não cru. Ou isso. É É isso isso aí. que eu fico muito meus É pacientes, isso aí. principalmente a parte da proteína.
Tem muito paciente meu que, para agilizar, não, porque eu já vou deixar lá o frango congelado, cortadinho. Assim, gente, cozinha, já deixa pronto para consumo, faz lá o refogado que você quer, o molho que você quer, mas já faz pronto e congela pronto, na porção que você vai comer. Isso facilita É isso aí. muito, sabe? É a questão do É isso aí. planejamento. Mais uma vez. Ó, Tem uma dica de um neurocientista. hum, Ele ajuda a gente a burlar a preguiça. ih, dá essa Quando a gente dica. fala de alimento, quando a gente fala de alimentação saudável, tem toda essa questão aí que o povo está falando, como a Pan também abordou muito bem, né? De, sabe, de dar trabalho, enfim, ou tempo de pandemia que não pode sair para não ter o contato, enfim, tem alguma restrição. Ele fala que é o seguinte: você tem uma tarefa muito grande. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho que cozinhar, sei lá, moram 5 pessoas na minha casa, ninguém cozinha, só eu cozinho. E eu tenho que fazer comida para os 5. Só que quando você pensa no contexto geral de toda a comida que você vai ter que cozinhar para uma semana, vamos colocar uma meta de uma semana. Você tem que preparar comida para uma semana. Quando você pensa nisso tudo, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. E a dica dele é sensacional, é um troço tão simples. É uma coisa tão simples e chega a ser banal, que é o seguinte, e funciona, tá? Eu já testei lavando louça. Olha, Aqui em casa não sobra uma louça na pia, minha noiva ela fica super satisfeita, eu acho, né? dando essa dica aí, ó, Mas em enfim, casa na tristeza, entendeu? ao contrário aí. Nossa, Mas porque enfim, a a louça dica, sempre fica, fica, e aí trabalha, aí vai pra casa de não sei quem, vai pra casa da mãe, aí volta, e a louça tá lá, dando tchauzinho já. é isso aí. Então, esse neurocientista é o Pedro Calabres. Ele é muito conhecido, você provavelmente conhece, Nutri, e as pessoas que estão dentro da live também. O que acontece? Ele fala que a gente tem que começar a tarefa de forma pequena. Você não pode pensar no contexto geral. Você tem que falar, não, vou lá só fazer uma cenourinha, né? Vou cortar aquela cenourinha. E tá lá, tem 30 cenouras lá, 20 batatas e tal, frango pra caramba. E tu, não, só a cenourinha. Aí quando você vê, já fez a cenourinha, aí você já fez a batata, aí quando você vê, já fez o frango e daí por diante. Então, quer dizer, você tem que pensar na tarefa fracionada e não a tarefa total. Essa é a dica dele. Eu acho que é uma dica que, para mim, funciona muito bem. Gostei Eu dessa acho que dica, vou começar a aplicar, estou precisando. O que eu tenho feito, que eu acabo fazendo no automático, é justamente pensar, só que não aquela cenourinha, mas eu penso assim, vou fazer isso aqui rapidinho. Aí eu faço rapidinho, aí resolve. Aí, de isso repente, funciona, é isso aí. olha, perfeito, gostei, vou aplicar. Acho que com a louça vai ser a primeira coisa que eu vou aplicar. É isso aí. Vai ajudar bastante. E, Tem mais Matheus, pergunta aí, né, Nutri? Eu acho que a gente está perdendo algumas perguntas aí. ó, O tem povo uma está participando pergunta aqui. bastante. Deixa eu ver. Quando você falou do sal grosso, né? A Vivian perguntou sobre o sal refinado, o sal normal. De repente, abolir o sal normal e partir para o sal grosso para dar mais sabor. Seria isso? Se você está buscando uma alimentação saudável, até você, Nutri, pode dizer também melhor do que eu sobre a questão nutricional. Lá na empresa a gente tem a Jumaio, que é a Nutri nossa lá. Quando eu fui lançar o sal temperado, eu falei, Ju, e aí, o que você acha, cara? Porque o sal temperado ele faz uma diferença na comida absurda. Até como é que é a questão do sódio, enfim, essa parte mais técnica, eu tive que recorrer a ela. Porque eu sei o resultado, o sabor, né? O sabor que dá e é gostoso. E ela falou, olha, chefe, eu acho que tá tudo bem, não tem problema. Eu falei, tem muita diferença para o sal light. Ela falou, na verdade, o sal grosso, nesse contexto que você está apresentando aqui para mim, colocando pimenta e colocando também uma erva, é muito mais benéfico do que você utilizar um sal light, né? Com certeza. Então, até pela questão da pimenta ser termogênico, né? E o manjericão também tem suas propriedades, né? Algumas delas até muito benéficas para a saúde. Os alimentos, eles são um remédio, né? Então, assim, eu acho que vão estar trabalhando no nosso corpo, não é só dar sabor, né?
Eu É falo isso muito aí. isso. Usa tempero na comida, gente. Tempero natural, ervas, especiarias. Não é só para dar sabor, mas esses temperos, eles têm lá compostos bioativos, antioxidantes, anti-inflamatórios, substâncias que, além de dar sabor, vão te dar saúde, vão te ajudar a emagrecer, vão te ajudar a controlar a hipertensão, diabetes, enfim. É o conjunto da obra. E o que eu falo sobre sal é o seguinte: sal do Himalaia, sal negro, sal marinho. Gente, a diferença entre eles é muito pequena, sabe? Não vai fazer tanto impacto. E a questão Uhum. é realmente, quando você utiliza um tempero, né, uma erva, uma especiaria, não necessariamente misturado, batido, fazendo sal temperado, mas só que você adicionar na comida, você vai ter a tendência de colocar menos sal, sabe? E isso já vai ser sensacional, né? Então, assim, Vai temperar a comida ao invés de salgar a comida, né? De achar que o sal é o cara que vai dar sabor, né? exatamente. Então, assim, falaram que sal refinado tem que ser banido. Então, não necessariamente. Ele pode até estar na sua alimentação. Não vai fazer tanta diferença, assim, na questão nutricional, tá? Você pode utilizar ele, mas se você consegue inserir outros temperos, outras especiarias, outras ervas, você vai diminuir o consumo dele. E aí, já tá ganhando a Nutri aqui, já tá deixando a Nutri feliz, né? Mas em questão de É isso aí. sabor, Matheus, tem muita diferença do sal refinado para o sal grosso? Muita. Hum, Vamos parar para fazer um, um exercício aqui de lembrança. Quando você pensa em churrasco e você lembra da carne, o sabor da carne do churrasco. Agora, lembra do sabor que tem um bife. Um bife grelhado, simples. é completamente diferente, Não é? com Então, assim, certeza. por isso que o sal grosso, ele, além de ser, na minha opinião, ele aceitar o desaforo de ser batido, de ser misturado, que não é a mesma coisa com o sal refinado, além de tudo isso, ele também dá sabor, né? Então ele tá junto ali com o manjericão, tá junto com a pimenta, mas ele é uma parada que, sabe, ele harmoniza super bem. Ele fala, pô, vamos embora todo mundo junto que a gente vai dar sabor. É como se Então é fosse mais uma ou menos isso. refinação artesanal, entendeu? É isso aí. Caseira, É entendeu? isso aí. Tudo que é artesanal, Lembrando que tem que caseiro, passar, tá mais lembrando que tem que caseiro. passar na peneira. Gostei, gostei. Perguntaram aqui sobre Ah, o açúcar, né? Quando perguntaram do sal também, né? E aí, é a Romélia, né? isso. Na questão nutricional, assim, vai depender do paciente, tá? Quando o paciente chega aqui no consultório, obviamente que eu vou tentar diminuir o máximo possível de consumo de açúcares, tá? Tanto os açúcares que você adiciona numa bebida, quanto os açúcares embutidos nos alimentos industrializados. Então, o industrializado, ele possivelmente vai ser banido. Dificilmente um paciente que vem aqui no meu consultório, eu mantenho um biscoito, por exemplo, sabe? Eu vou tirar isso. Se a pessoa quiser um negócio que dê sabor, que seja doce, a gente vai tentar inventar uma receita, vai tentar inventar uma moda aí, mas vai evitar o industrializado. E aí o açúcar adicionado num café, por exemplo. Dependendo do paciente, se ele toma um cafezinho por dia, talvez aquela colherzinha de chá de açúcar que ele está ingerindo ali não vai fazer tanta diferença na vida dele, tá? Mas é aquilo, depende do paciente. E às vezes ele pode estar investindo num açúcar mais interessante, num açúcar menos refinado, né? Então, um mascavo, um demerara, um açúcar de coco, um açúcar um pouquinho diferente, né? Óbvio que não vai adoçar igual açúcar refinado, né? Mas em questão nutricional, ele é mais interessante, ele vai ser absorvido mais lentamente pelo seu organismo. Então, assim, em questões de glicemia, de inflamação, é mais interessante. Porém, se você conseguir banir de vez, melhor ainda, entendeu? Não preciso nem falar que vai ser sensacional. Mas às vezes não tem tanta necessidade. De vez em quando, não vai te fazer tão mal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem bastante aí, Nutri. Estão perguntando se sal grosso só na proteína. Não, sal grosso a gente falou aqui, dá para temperar legume com sal grosso também. Por tudo, é. Eu uso. É, Eu sempre tive o costume de usar sal grosso, de qualquer forma, né? Eu tenho costume muito. Eu gosto de variar, eu gosto de fazer um mix de sais. Eu costumo usar sal grosso, sal do Himalaia e sal negro. Eu misturo todos e trituro na hora. E agora eu vou tentar fazer legal. junto com as suas ervas aí que você disse.
Deixa eu ver o que mais. Me ajuda aí, que tem muita pergunta, eu tô perdendo. Açúcar de coco seria a melhor opção? Flávia está perguntando. É o que eu mais indico. Por quê? A gente tem a absorção do carboidrato no nosso intestino, né? E quanto mais fibra, minerais e tipos de carboidrato dentro dessa molécula de açúcar, que vai definir se esse carboidrato, se esse açúcar vai ser absorvido muito rápido ou mais lentamente. Quanto mais lenta essa absorção, mais saudável é, né? Isso se chama índice glicêmico. E o açúcar de coco é o açúcar que tem menor índice glicêmico, tá? Então, por isso que eu indico açúcar de coco. Mas, assim, dá para trabalhar também com o demerara e com o mascavo. Que mais? Legal. Tem mais pergunta aqui, Nutri. Esse sal dá para pôr na pipoca? Olha, eu nunca experimentei, não. Mas deve ficar bom. É muito melhor Deve do que ficar você bom. comprar aquela pipoca de micro-ondas e usar aquele... É. E aqui, Eu Matheus? particularmente... Oi. Pode falar, fala. Depois eu te pergunto. Eu só, até hoje, só usei sal comum mesmo, na pipoquinha ali, não inventei moda não, mas é uma boa, hein? Gostei disso daí. Essa pergunta aí vai virar um experimento culinário. E, Pode falar, Nutri. e aqui, pipoca. Tem alguma dica para a gente fazer pipoca sem usar micro-ondas? Que a gente não precisa utilizar nenhum azeite, nenhuma gordura? Pipoca de panela. Sem nada. Dá para fazer sem azeite. Well, não, eu também nunca experimentei fazer sem azeite, não, e sem manteiga. Eu sempre coloco ali uma colherzinha de manteiga para fazer pipoca. Quem é especialista em fazer pipoca é minha noiva. De novo, ela aí, a gente falando dela na live. A Flávia, né? A Flávia. A Flávia, ela tá aí, ó. Eu Ela tô tá aí. você. Eu falei assim, Ela tá, Flávia, cadê ela tá, Matheus? ela tá expert aqui, ó, fazendo pipoquinha. Ó, aí, o que eu testei uma vez, tá? Eu não sou muito fã de pipoca, então não fiz muitas vezes. Se eu fiz uma ou duas, foi muito. Eu Eu coloquei... tenho uma dica, Nutri. Lembrei aqui, ó. Para pipoca, a gente pode colocar o açúcar mascavo. Fica bom. Para adoçar, para fazer uma Isso eu já fiz. pipoca doce. Pipoca doce, açúcar mascavo. Pode ir que arrebenta. Ah, legal. Ó, uma que eu fiz uma vez, eu botei numa panela bem grossa, né? E não coloquei nada. Eu deixei o fogo bem baixinho e deixei ela ali. Só que eu não podia parar de mexer, senão queimava o milho. Ela demorou, estourou. E aí eu temperei só com sal também, não coloquei nenhuma erva, não. Mas deu, foi. Oh, boa dica, hein? Nada. Mas eu não sei. Essa panela grossa é comum, né? É o quê? Panela grossa que você fala é uma panela de ferro ou essas panelas que tem fundo triplo? Essas triplo. mais robustas. Ah, sim. Legal. Aí deu certo. Mas aí... E vem cá, você misturava a pipoca com a tampa aberta e explodia isso? Como é que era? Ou a panela já tinha aquele... Eu ia sacudindo assim, ó. Eu ia sacudindo. Ah, tá. Essa dica você não passou. Antes do milho esquentar, dava para mexer com uma colherzinha de silicone ali, entendeu? Mas começava a esquentar muito, aí tinha que tampar, senão ia explodir tudo, né? Aí eu ia mexendo, aí deu certo, mas deu trabalho. Legal. Deu certo. Ó, sua noiva fez uma pergunta aqui que eu gostei, hein? Banha de porco como opção. Opa! Vamos lá. Isso daí é tipo aquela história do ovo, hein, Nutri? Num ano o ovo vira vilão, no outro ano o ovo vira o herói. É a mesma coisa banho de porco. Ó, essa pergunta é para você, Nutri. Então, na questão nutricional, a gente tem um probleminha. O porco de antigamente, ele sofria menos, ele era menos estressado, ele não vivia tão confinado, ele não era alimentado só com ração, né? Querendo ou não, tinha o resto da comida, enfim. Era um porco mais saudável, não era tão estressado, né? Era um porco zen, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia o bichinho sofre para morrer, fica confinado, vive à base de ração. Então, todo esse estresse que ele passa e toda essa ração que ele ingere vai formando a famosa toxina. São várias toxinas, né? Enfim, eu gosto de falar toxina que generaliza tudo. E essas toxinas, elas vão inflamando o porquinho. E vai tudo para gordura, essa inflamação, tá? E aí, essa gordura que vai ser feita a banha de porco lá. E aí, toda essa inflamação, todas as toxinas, todas as porcarias que foi criando ao longo da vida do porco, a gente vai estar ingerindo.
E aí, por isso que atualmente a banha de porco de hoje não é nada saudável. Antigamente, ela não era saudável, mas era muito, né? Dava para comer tranquilamente sem morrer. Hoje em dia, Era ainda muito melhor, né, Nutri? com certeza. A gente pode dizer que a banha de porco de antigamente era uma banha de porco orgânica. É, Eu acredito que existam pessoas que criam porcos hoje, né, os suínos, com a base de alimentação orgânica, e isso pode ser, de repente, uma opção, né? isso tem, mas é muito raro você achar, sabe? É muito raro. Aqui em Petrópolis eu nunca vi, sabe? Em Minas, já visitei alguns lugares que, assim, você encontrava em algumas fazendas, em alguns sítios pequenos, sabe? Mas aí quem consumia era a própria família que convivia ali. Não era, era muito difícil você achar para vender. Eu nunca vi, né? Então, assim, realmente, hoje em dia, é uma coisa muito complicada. E aí, o que que eu indico? Azeite. Azeite extra virgem. Se você não vai fazer uma fritura de imersão, usa o azeite para refogar, para assar, para o que for, para temperar, sabe? É o que eu Eu indico. amo azeite. Não, azeite é a vida, né? Haja azeite lá em casa, ó. Nossa, eu sinto Azeite. saudade da Itália. Lá tinham bons azeites. Aqui a gente até encontra bons azeites, mas com a qualidade que tem lá não E aí, é agora vem a difícil. parte do chefe. Me fala aí, bons azeites. Como é que essa pessoa pode escolher um bom azeite nos mercados daqui do Brasil, daqui de Petrópolis, do Rio? Vamos lá. A primeira questão do azeite que envolve, que é o que todo mundo sabe ou já ouviu falar, é sobre a acidez dele. Um azeite bom para você fazer tanto salada quanto fazer cocção, enfim, temperar peixe, é azeite que tem acidez abaixo de 0,5. Então, ou seja, se você tem ali um azeite 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, até 0,5, eu acho que funciona bem. Você pode usar ele de diversas formas, tanto para você grelhar, quanto para você temperar uma salada, como eu disse, até para, de repente, regar um peixe ali, fazer um pouquinho com legumes. É azeite 0,5, que tem pouca acidez. Daí para cima, aí já é um azeite que você tem que trabalhar com pratos específicos, como de repente o bacalhau, né? Que é um bacalhau, a comida portuguesa em si, ela pede muito azeite, né? Você vai, por exemplo, trabalhar com frutos do mar também, por exemplo, um arroz de polvo, é também interessante estar utilizando um azeite um pouco mais forte, porque combina e vai muito bem. Então, assim, qual azeite que eu compro? O azeite que tem acidez 0,5 para baixo. De 0,5 para baixo. É isso. E aí a questão dos valores é quanto mais caro, no caso do azeite, isso acontece muito. Quanto mais caro, melhor, tá? Não é o mesmo que, por exemplo, o vinho. Quanto mais caro, melhor. Não, tem vinhos aí de R$ 40 que você toma e é maravilhoso. Tem de 200 que né, não tem o mesmo efeito, né, de repente, no teu paladar. Mas o azeite, quanto mais caro, melhor. Eu costumo recomendar, inclusive aqui em casa, eu estou experimentando essa semana um azeite da Grécia, Kalamata. Eu estou gostando, é muito bom. Eu gosto de variar azeites bons, né? E o EA, E.A, que é o Herdá, né? Ele é muito bom. E o Herdá do Esporão também é muito bom também. Herdá do Esporão é com H, né? Então, Herdade, com D muda, Herdá do Esporão. Esse azeite aí é Gente, maravilhoso. ó, anota aí. Beleza. Tá anotado aqui também. A Gostei. Pan falou que a Pan falou que ama azeite, mas azeitona eu não amo não, Pan. E a Flávia também não. Azeitona eu não curto muito não, mas eu gosto do sabor que ela deixa no azeite. Realmente é muito bom. Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Ó, essa acidez tem na embalagem? Tem na embalagem. Tem na embalagem. Tem na embalagem, Pan. Você consegue encontrar lá. Normalmente vem escrito OZ, né? Que seria tipo sobre a acidez dele. Então 0,5 Os. Você encontra isso na embalagem. E Olha, a Pan não entende? Olha, na embalagem tem, Pan. Na embalagem você consegue encontrar. E Nutri, me fala aí, onde é que está o teu consultório? Como é que as pessoas fazem para encontrar você? Como é que é esse projeto da NutriMind? Fala um pouquinho desse projeto antes da gente finalizar aqui, para o vamos povo lá. conhecer, que eu achei super interessante e de cara aceitei o convite da Cláudia, da querida Cláudia,
justamente porque eu falei, cara, esse negócio é bom, Ai, vai funcionar. Cláudia cuidando da parte psicológica, né, que eu acho que hoje é fundamental, isso é muito importante, você cuidando da parte nutricional, é um trabalho muito bonito, vocês duas estão de parabéns, eu agradeço já, né, novamente o convite, mas fala pra gente um pouquinho, Nutri. então, vamos lá. A NutriMind surgiu por conta da pandemia, digamos assim, de uma demanda maior, né, dos pacientes precisando de um auxílio psicológico, isso da minha parte. Eu tinha muitos pacientes que sofreram muito com ansiedade, com depressão nesse período, acabaram descontando na comida, e não só nisso, né, mas realmente precisavam de um auxílio psicológico. E muitos pacientes meus eu indicava para a Cláudia, e acabou tendo uma relação, a gente viu que estava dando certo. A Cláudia também viu uma demanda maior dos pacientes dela buscando nutricionista. E a gente assim, vamos montar um projeto então, vamos ver o que vai dar, vamos fornecer o nosso trabalho em conjunto, né? De repente isso vai agregar valor. E aí a gente começou com essa ideia de vender isso, né? De vender a nutrição junto com a psicologia num pacote só. E aí, ao longo prazo, foram surgindo outras ideias de grupo de emagrecimento, que dá super certo. A gente começou a ver bons resultados com isso. Isso, e aí surgiu a NutriMind. A gente também está preparando alguns cursos também para profissionais, né, que querem Opa! falar um pouquinho, né, sobre o comer consciente, sobre o mindful eating, enfim. Realmente mostrar que a nutrição com a psicologia dá super certo, é sucesso na certa, porque você trabalha a mente, você consegue inserir esses hábitos que você está tentando adquirir agora a longo prazo, para o resto da vida, né? Junto, né, com o auxílio da psicologia, o trabalho da mente. Então, assim, tem dado muito certo. E aí a gente tem feito esses trabalhos por conta da pandemia, a princípio online, tá? Presencial, nós já estamos programando para começar os atendimentos presenciais com a NutriMind, tá? Individualmente, eu já estou atendendo presencial. Eu atendo aqui no edifício Cinda, no centro de Petrópolis, na rua Doutor Alencar Lima, em frente à Tribuna de Petrópolis, próxima a 16 de março. Mas também atendo online. Até dia 31 de agosto, eu consigo atender pacientes de primeira vez online de qualquer lugar do mundo, tá? Após o dia 31 de agosto, eu não posso garantir, porque depende do meu Conselho Federal, né, de Nutrição, que a princípio só liberaram até dia 31 de agosto. Mas para quem fizer a consulta comigo de primeira vez até dia 31 e depois quiser manter o acompanhamento online, não tem problema nenhum. Né? Então, até quero gravar um vídeo mesmo para falar sobre isso, porque os pacientes que já estão comigo online vão poder continuar com atendimento online mesmo depois do dia 31 desse mês, né? Só paciente de primeira vez que eu não posso garantir que eu vou poder atender. E é isso. Então, sim, pessoal que é de Petrópolis, estou atendendo presencial, pessoal que é de fora ou que também é de Petrópolis e que está de quarentena ainda, vamos fazer online, não tem problema nenhum. E qualquer dúvida, pode mandar um direct aqui para NutriMind ou para o meu perfil profissional, NutriPriVilbert. Tem link de como eu trabalho, do meu WhatsApp, do meu site. Enfim, é isso. Maravilhoso, maravilhoso. O povo aqui está comentando, a Pam, por exemplo, foi uma questão que você abordou, a Pam colocou que engordou bastante na pandemia, isso deve ter acontecido com muita gente, né? Você deve ter tido pacientes aí que chegaram para você, para consultar, enfim, e iniciar o trabalho com a NutriMind, justamente por causa desse período de pandemia, né? Dessa desequilíbrio, né? E aí já entra no gancho da Flávia, que ela falou sobre a questão da comida, né? Que a pessoa acaba descontando na comida. Exato. Isso tem relação, Nutri? Total relação. O que acontece? A gente foi acostumado desde criança, desde bebê, né? A colocar nossas angústias, nossas dores, né? Na alimentação. Então, quando o bebê tá chorando, a gente vai lá, não, tá com fome, pega uma madeira, dá uma madeira. Ou então tá fazendo... Olha. Pega e dá um biscoitinho, né? E aí, no subconsciente, você vai criando esse hábito, né? De estar com dor, tá sofrendo, tá com algum problema, tá ansioso, tá estressado, vai comer. Então, a gente tem que ir desconstruindo esse hábito, né? Só que é uma coisa que vem desde a sua infância, possivelmente. Então, não é do dia para a noite. Tem que ter um pouquinho de paciência. Por isso o trabalho
por isso o trabalho importante da psicóloga também, né? Exato. Que ajuda nessa parte, né? De uma reformulação, uma reprogramação mental para que a pessoa consiga executar o programa alimentar estabelecido por você. Então é o casamento perfeito. Exatamente. Vocês estão no caminho correto. Aqui, a Romélia está comentando que perdeu peso na quarentena. E aqui é muito interessante, porque eu não vou dizer que a maioria dos meus pacientes engordou justamente por isso, porque eu tive uma demanda muito grande de pacientes que emagreceram. Por quê? Começaram a comer em casa, a fazer sua própria alimentação, a preparar seus alimentos, minimizaram o uso de fast foods, né? De comer em restaurantes, em qualquer restaurante, e aí emagreceram. Não foi porque fez um planejamento alimentar, uma dieta. Não. Foi porque fez a sua comida, preparou seu alimento, sabe? Não utilizou tempero industrializado, não ficou utilizando várias gorduras. Só fez o básico, sabe? E às vezes, tendo o básico, você não precisa de muito. Basta ajustar um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, que fica fácil, sabe? Quando a pessoa não desconta tanto os sentimentos, né, na alimentação, quando a pessoa tem uma certa consciência, né, alimentar e psicológica, facilita muito, tá? Só que, infelizmente, momentos estressantes como a pandemia, né, que foi uma coisa para todo mundo, não foi só para uma pessoa ou um grupo de pessoas, todo mundo, né, sofreu com isso, está sofrendo com isso. Então, é comum, infelizmente, a gente buscar o prazer, buscar o conforto, o refúgio na alimentação. Uma dica que... Muito interessante isso, Nutri, que você trouxe, né? Desculpa te cortar. Não, que isso. Mas muito interessante você tocar nesse assunto dessa programação, né? Desde pequenininho, pô, vai lá, que dá uma comida para ele, que ele tá com fome, que não sei o quê. E aí acaba, né, trazendo isso para a realidade. A pessoa vai crescendo, né? Vai se tornando adulta e ela acaba reproduzindo aquela mesma programação desde criancinha, né? Exatamente. Então, cara, isso daí foi muito interessante. Achei muito legal esse ponto. Uma coisa que muito também na infância, né? Antigamente, principalmente, agora nem tanto. Mas, por exemplo, provavelmente a minha época, a sua época, quando bebês, né? Nossas mães, nossos avós davam uma mamadeira, tinha mais açúcar do que leite, né? E aí cria aquele paladar doce, né? A criança não conhecia, o bebê não conhecia esse paladar, conheceu porque a mamadeira foi assim, né? E aí vive a vida inteira, não, porque eu preciso de um doce, porque meu paladar é doce, porque foi desde da barriga da mãe, muitas vezes. Aquela mãe se entupia de açúcar, de doce, de biscoito. E aí foi criando esse paladar. Então, assim, a gente... Não é minha área, não trabalho com nutrição materna e infantil, mas, infelizmente, é uma coisa que acontece até os dias de hoje. A programação do neném, da alimentação dessa mãe, da alimentação do bebê, vai definir o estilo de vida e a vida dessa pessoa, sabe? Pro resto da vida, tá? E dependendo, essa pessoa vai sofrer muito para conseguir mudar isso. E aí entra a psicologia para trabalhar isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Ó, falta menos de 2 minutos pra gente acabar a live, porque infelizmente Opa! 1 hora. Matheus, fala um pouquinho aí mais uma vez sobre você, para quem não pegou a live do início. E antes de você finalizar, eu queria te agradecer mais uma vez por participar. Achei que as dicas foram sensacionais. Vou divulgar esse link da live para meus pacientes, para eles assistirem, porque realmente foram dicas, olha, privilegiadas. Foram ótimas mesmo. Eu também vou compartilhar na MMG aqui, também, se possível, no meu Instagram pessoal também. Foi um prazer estar com você também, Nutri. Achei muito, muito válido essa live que a gente fez. Mais uma vez também agradecendo o convite. E é isso. Aqui, o que eu posso falar para vocês? É chefe de cozinha de muitos anos, que ama cozinhar. E assim, eu adorei estar aqui com vocês, estar passando todas essas dicas. Eu sei que não foram muitas, mas foram poucas, com muita qualidade. Exatamente, a qualidade. Foram dicas valiosas. Fundamentais. Matheus, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente. E boa noite. Qualquer dia a gente marca mais uma aí para você dar mais algumas dicas pra gente. Maravilha, eu fico à disposição aí. Um beijão, tá, Nutri? Beijo, obrigada, Matheus. Valeu, tchau, tchau.